Algo que chama atenção quando nós lemos a Bíblia e especialmente quando estamos lendo trechos que falam de personagens, né, específicos, é que Deus ele não tem nenhum interesse em revelar a sua palavra e contar essas histórias escondendo o erro de tais personagens. E é interessante também lembrar que esses personagens eles têm um ponto principal, um foco principal na condução de Deus na história para culminar, né, na pessoa de Jesus. E você vai ler lá cada personagem, os mais conhecidos, né? Vou citar aqui apenas alguns: Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, que depois se tornou Israel. Essas pessoas eram falhas, porque há um só ser humano perfeito que é Jesus, 100% homem, 100% Deus. E ao não esconder, né, essas falhas, não deixar de registrar essas falhas na palavra, na Bíblia, Deus demonstra para nós que Ele realmente é a única pessoa que é santa, a única pessoa que é perfeita, e um ser perfeito como Deus mesmo assim Ele tem misericórdia de pessoas imperfeitas e conduz a história, e a história dessas pessoas fazem parte da história de Deus, para que alcance o seu propósito, um eterno propósito que Deus tem. E eu queria ler com você apenas um versículo, depois nós vamos falar um pouco aqui sobre todo o contexto, né, dessa história que eu queria refletir aqui, pensar um pouco, sobre a história dos dois irmãos Jacó e Esaú, filhos de Isaac. O livro de Gênesis, no seu capítulo 33, versículo 4, diz assim: Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Um encontro de dois irmãos que há muitas décadas estavam intrigados, brigados. E é isso que a Bíblia conta, né? Lembre que eu já falei que Deus não escondeu nenhum detalhe das imperfeições, dos pecados que esses personagens tinham. E esses dois irmãos, então, por longas décadas, ficaram intrigados por conta. Depois eu não vou dar spoiler aqui, mas você leia toda a história desses dois irmãos, em que um engana o outro, ou melhor, engana o seu pai, né? E de certa forma ele engana o seu próprio irmão, ou seja, Jacó. Ele era um usurpador, ele era uma pessoa, como a gente costuma falar, né, esperta, ligeira, e ele engana então seu pai, se passando, se fingindo ser o seu irmão Esaú. Para quê? Para tomar e ter direito ao direito de primogenitura, né? Uma bênção que Jacó recebeu, que era de Esaú. Eles eram gêmeos, né? Porém Esaú nasceu primeiro. Ele foi tirado primeiro da barriga da sua mãe, então ele tinha esse direito, seguindo os costumes, as tradições da época. E por enganar então seu pai e se passar por Esaú, quando Esaú descobre essa artimanha do seu irmão, né, ele então promete que mataria Jacó. Então Jacó foge da sua terra, foge da presença do seu pai, do seu irmão, e nesse caminho, nessa trajetória que Jacó ele faz a partir desse momento, Deus conversa com Jacó, Deus se mostra, se revela a Jacó na sua história e mostra para Jacó que quem tinha o controle de tudo, apesar dos erros que Jacó tinha cometido contra sua família, era Deus, era Ele mesmo, Deus que estava no controle. Por que eu estou pensando em refletir isso aqui com você? Porque nenhuma família é perfeita. Nenhuma família deixa de enfrentar crises, as chamadas crises familiares. Se você for ler a história de Jacó e Esaú, você vai perceber que parece um enredo de um filme, né? Daqueles filmes, daqueles dramas. E talvez você esteja pensando assim: a minha família também
é dessa maneira. Se fosse escrever a história da minha família, pareceria um drama, daria um enredo de um filme. Porque nenhuma família é perfeita. Infelizmente, por conta do que aconteceu em Gênesis capítulo 3, onde Adão e Eva pecam, né, comem do fruto proibido, desobedecem a Deus, entram em rebelião com Deus, e a própria Bíblia vai nos contar que com Adão e Eva toda a humanidade entrou em rebelião contra Deus, morreu, né, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, enfim, o pecado atingiu todas as áreas da vida humana. E lá em Gênesis já nós vemos o pecado afetando a vida familiar, quando Adão e Eva entram naquele atrito, quando Deus os questiona e diz: como que vocês sabem que estão pelados, estão nus? Adão joga a culpa para Eva, Eva joga a culpa para a serpente, e se fôssemos afunilando a história aqui, pensando mais profundamente, os dois chegariam a dizer que a culpa era de Deus mesmo por ter criá-los, por ter os criado. Então, a partir daquele momento, toda a raça humana foi atingida por isso, né? Carrega consigo essa maldição do pecado. E, da mesma forma como o pecado afetou a harmonia familiar lá no Éden, ele vem afetando as famílias no decorrer da história. Se nós pensássemos a questão das crises familiares, do pecado ter afetado a vida familiar, pelo lado de não ter uma solução, sim, ficaríamos desanimados, olharíamos a família, que é uma instituição tão atacada nos nossos dias, de forma negativa, de forma, poxa, não há uma solução, não há o que fazer. Mas a Bíblia conta diferente. A Bíblia conta que sim, há solução para as crises familiares, e é a pessoa do próprio Deus. Quando eu li o versículo 4 do capítulo 33 de Gênesis, que diz que Esaú correu-lhe ao encontro. Correu ao encontro de quem? De Jacó. Pois leia toda a história lá na Bíblia. E abraçou Jacó. Ele se jogou no pescoço do irmão e o beijou, e os dois choraram. Se você perceber, um homem que tinha prometido matar o seu irmão, agora é ele que desce lá, do seu animal, porque ele estava vindo com uma comitiva para encontrar Jacó, estava procurando Jacó por muito tempo. Esse homem, ele, ao invés de matar o seu irmão, ele estava com muita saudade do seu irmão, ao ponto de, quando viu o seu irmão, ele o abraçou e beijou, e os dois choraram. E se você ler toda a história, você vai perceber quem prometeu a Jacó, quem disse para Jacó que era para voltar para sua terra. Você vai ler que foi Deus. Quando você ler toda a história desses dois irmãos, você vai perceber que quem prometeu que aquele encontro aconteceria daquela forma, que não haveria morte, que aquela palavra de morte que que Esaú tinha falado que ia cometer contra o seu irmão, se transformou em vida, e uma vida familiar abençoada, foi Deus. Deus manda Jacó voltar. Imagina, há uma decisão de Esaú para matar Jacó. E Deus manda Jacó voltar justamente lá para aquele lugar que ele poderia supostamente ser morto, mas ele não foi. E ao longo de toda a história, né, humana, tomando essa história dos dois irmãos aqui como uma lição e um aprendizado bíblico para as nossas vidas com relação a como Deus age e conserta a crise familiar, essa crise que afeta todas as famílias humanas, brigas, falatórios inúteis, intrigas, até mesmo, infelizmente, às vezes acontecem mortes, né? Pai mata filho, irmão mata irmão, enfim. Recentemente, uma notícia de que um pai esfaqueou a própria filha em retaliação à sua ex-esposa. Nossa, se a gente pensar, a gente fica entristecido mesmo.
Mas Deus, ele tem todo o poder, toda a exclusividade para restaurar as famílias. Quando Jesus vem à Terra e nessa expressão divina de Deus em enviar o seu Filho para afirmar para o ser humano: eu estou no meio de vocês, eu existo, e o meu plano é um plano de amor eterno pela humanidade. Quando Deus envia então Jesus, Jesus é a única solução para solucionar as crises familiares. Por quê? Porque quando as pessoas se sujeitam à palavra de Deus, que revela Jesus, que mostra Jesus para o ser humano, quando uma pessoa se sujeita a essa palavra, ela encontra princípios, ela encontra a orientação divina, a orientação de Deus para conduzir toda a sua vida e todas as suas áreas. Você vai perceber que quando Jacó obedeceu a Deus, voltou para um lugar que possivelmente ele seria morto, a bênção aconteceu na vida e na família e em toda a geração de Jacó, que teve depois seu nome mudado para Israel, né? Ele é o pai, né, na nação de Israel ali, por assim dizer. E então, quando Jesus ele vem à Terra, ele mostra que Deus está interessado em amar a humanidade. Deus, por instituir a família desde Adão e Eva, Deus mostra que ele tem interesse pela família. Ele tem interesse em que as famílias vivam bem, vivam felizes, mas desde que se sujeitem a Ele. Quando Adão e Eva, novamente eu repito aqui, desobedeceram a Deus, houve maldição. Quando Jacó atenta contra a sua própria família, mentindo, roubando o direito de primogenitura e causando toda aquela espécie ali, né, todo aquele desconforto, toda aquela situação complicada, trouxe maldição, ele teve que fugir, imagina, fugir da sua própria família. E muitas vezes isso acontece conosco, acontece em nossas famílias, mas há uma solução ainda, é a única que existe no universo todo, a própria pessoa de Deus em Jesus Cristo, restaurando, consertando, trazendo alento, trazendo consolo, trazendo alegria novamente às famílias. Se a sua família foi destruída por alguma situação causada por alguém ou por uma situação, se a sua família está desorientada, se a sua família está em crise, se a sua família tem enfrentado dias difíceis, eu aconselho você a recorrer à palavra de Deus para conhecer Jesus Cristo, que é aquele que tem condições, autoridade e poder. A única pessoa que pode fazer isso pela sua família e pela minha é Jesus. Para em uma situação de morte haver a oportunidade e a chance de um reencontro, de um abraço, de um choro, não agora um choro de amargura, um choro de raiva, mas um choro de alegria por um reencontro. Se essa é a sua situação, se você tem enfrentado crise familiar, recorra a Jesus Cristo. Recorra a Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode, de fato, restaurar, trazer alegria, trazer estabilidade, harmonia à sua família. Que Deus nos abençoe.